Preguei lá no livro de Salmos, né? Se eu perguntar quem lembra da palavra, a grande maioria não lembra. Como eu não sou uma pessoa que vive iludida, foi o Salmo? Pronto. Bom, alguns lembram então, né? Então, peço perdão por aqueles que lembram. Toda a regra tem as suas exceções. E eu acabei lembrando hoje de manhã que eu preguei o Salmo 27, porque fui levado a um outro salmo, e em função daquilo que a gente vive na semana, e aquilo que nos rodeia, nos preocupa, que nos aflige, das nossas conversas que temos, né, nas redes sociais, aquilo que se movimenta nesse país, né, a grande expectativa. É um ano diferente, porque é um ano de eleições majoritárias, não é? Onde escolhemos o presidente, 2 senadores, um deputado estadual, um federal, escolhemos o governador. Então são eleições majoritárias e muito importantes depois de uma fase, de um tempo vivido, e agora, na ansiedade de nós vivemos um novo governo, uma nova direção, e há uma preocupação, e há uma guerra, né? Queira ou não, há uma guerra nas mídias, né? Há amigos que brigam, né, por causa de posição partidária, e tem uns que falam mal, tem uns que, e na verdade, há uma série de exageros, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do reino, amém? E nós não podemos deixar que nada dessas coisas influencie a nossa vida a ponto de nós quebrarmos os nossos princípios e nós perdermos o fundamento que é a palavra de Deus, amém? Então, eu lendo esse salmo, achei nele aqui algo interessante. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos, Salmo número 11, super fácil, livro de Salmos, é só abrir a Bíblia no meio, e você já acha o livro de Salmos. Salmo número 11. Quero ler com você esse salmo, pequenininho, tem 7 versículos apenas. Quero ler, você que não tem Bíblia, está aqui, você pode acompanhar no painel aqui. Salmo 11 diz assim o salmista: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, no trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e as tuas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Porque os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Vamos orar? Senhor, nós louvamos teu nome e te agradecemos mais uma vez de podermos, ó Pai, ter o privilégio, a oportunidade de meditar na tua palavra. Fala conosco, revela-nos, Senhor, aquilo que está, Senhor, no teu coração, e que alcance o nosso coração nesta manhã, e assim corrija o nosso rumo, o nosso entendimento, o nosso pensamento. É o que oramos, te pedimos,
agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando lemos este salmo, um dos versículos que me chama a atenção nesse salmo é o versículo 3 do salmo. Não sei se nessa versão do painel, acho que é a NVI que está aí, fala a mesma coisa. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eu quero falar exatamente sobre fundamentos, porque sabemos, e na palavra, os fundamentos é a base de tudo. Todo aquele que edifica, diz Paulo, tem que edificar sobre um fundamento. E é importante fundamento, por quê? Porque é a base da nossa construção. Então o salmista aqui é levado a perguntar: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, embora sendo justo, sem fundamentos, o que o justo pode fazer? Tirando os fundamentos, o que o justo pode fazer? E aí vem um questionamento, e eu creio que é um questionamento nestes dias, porque vivemos um tempo em que os fundamentos estão sendo destruídos. Vivemos uma sociedade que perdeu a ética, que perdeu os valores morais. Vivemos uma sociedade onde os fundamentos simplesmente não existem mais, foram diluídos, se perderam. Há uma inversão de valores. Aquilo que era não é mais. Aquilo que era importante no passado não é mais. Não é mais importante na nossa casa, não é mais importante na escola, não é mais importante na sociedade, não é mais importante agora a relação que nós tínhamos com pais e filhos, não é mais importante. Tudo perdeu a importância, ou seja, aquilo que era a base se destruiu, e nós sabemos que sem fundamento uma sociedade não pode permanecer. Uma sociedade não permanece. Aí quando eu me vejo lendo esse salmo e vejo esse versículo: se forem destruídos os fundamentos, o que nós podemos fazer? O que nós justos, não é bonzinhos, não é legalistas, não é justo segundo a ótica humana, mas justo segundo a ótica da palavra, justificados pelo sangue do Cordeiro. O justo aqui é aquele que foi justificado pelo sangue, que se arrependeu dos seus pecados, reconhece o senhorio de Cristo na vida dele, e agora ele é tratado como justo, não porque ele tem capacidade em si, mas porque o sangue do Cristo veio derramado sobre a vida dele, e assim ele é justificado. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Por isso a Bíblia nos chama de justos, justificados. Mediante a fé, diz a palavra, agora temos paz com Deus, e Deus nos acha justos através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Quando a gente vê isso, eu vou me lembrar da preocupação do Cristo, quando ele, na iminência de ser levado, de ser assunto aos céus, ele faz a oração, e eu creio que é a oração mais tremenda, de que o Filho do Homem que está deixando a terra, ele faz, tipo assim: eu estou indo embora, o que será deles agora? Onde estará a segurança deles? E a Bíblia vai nos falar que, em João 17, que o Cristo então ora ao Pai, e ele faz uma oração mais tremenda, e a oração que o Cristo faz é diferente da nossa oração, e ele tem essa preocupação. E quando você lê aqui João capítulo 17, essa oração chamada a oração sacerdotal
do Cristo, você vê a preocupação dele. Ele vê a preocupação de quê? De nos preservar, de nos guardar. E uma das recomendações dele ao Pai, ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, porque não é a hora, mas eu peço que enquanto eles estiverem do mundo, que tu os livres do mal. Essa é a preocupação do Cristo. Por quê? Ele sabia que nós haveríamos de passar pelos desafios, pelas dificuldades. O mal estaria nos rodeando, e o mal poderia estar dentro de nós, influenciando a nossa vida. Não é à toa que o próprio Cristo, quando ensina a oração do Pai Nosso aos discípulos, ele diz, ele nos ensina a orar: não nos deixes cair em tentação, meu Pai, mas livra-nos do mal. O mal que está em nós, que é produzido pelo meio que nós vivemos. O mal que tenta vir sobre as nossas vidas e às vezes tenta nos fazer de nós instrumentos deste mal para com o outro. Mas também ele diz, nos livra do mal que porventura pode vir de fora para afetar a nossa vida, afetar o nosso ser e afetar acima de tudo a nossa fé. Então vem essa preocupação. E aí eu pensando nisso e vendo tudo isso que passa e que rodeia a nossa vida e as redes sociais e tudo mais, aí eu comecei a ver que nunca foi tão atual e nunca foi tão pertinente falar sobre isso, sobre esses fundamentos destruídos, como nestes dias. E nós, como povo, tendo esta oração em nosso favor, quando Cristo diz ao Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa é a preocupação, esta é a oração, a intercessão do Cristo por nós, porque Ele está agora como intercessor nosso, pedindo exatamente isso, que nós sejamos livres do mal. Então nós estamos vivendo nesta sociedade, e uma sociedade que perdeu os fundamentos, uma sociedade que perdeu os seus valores. Há, na verdade, valores, mas valores invertidos, valores que se inverteram. E aí, quando a gente entende isso, a gente é levado ao salmista, ao profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 20. Ele nos faz lembrar de momentos da vida, aonde aqueles, e esse é um capítulo chamado capítulo dos ais, ai disso, ai daquilo, ai daquele. E nesse texto aqui, ele diz, ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Ai daqueles que chamam a luz de trevas e as trevas de luz. Ai daquele que chama do doce de amargo e o amargo de doce. Ou seja, o profeta Isaías aqui, ele está dizendo, ai daqueles que deturpam, ai daqueles que anulam os fundamentos, ai daqueles que chamam o mal de bem. Pergunto para você, tem alguma relação com aquilo que a gente vê nesses dias e ouve nesses dias? Tem alguma relação? Tem toda a relação. Fica difícil você conversar com alguém que não consegue entender que aquilo que era no passado, que não consegue entender que o Deus que era no passado é o mesmo que é hoje e o será eternamente. Os valores que eram no passado são os mesmos de hoje e o serão para sempre. Por quê? Porque o fundamento da palavra não muda. O pecado no passado é o pecado de hoje e será pecado amanhã. Aquilo que Deus reprova no passado, reprova hoje e vai reprovar amanhã. São valores que não mudam, são valores imutáveis. E a gente tem essa preocupação. Vivemos num mundo que fala de paz, mas se gasta o dinheiro do mundo na guerra. Vivemos num mundo
aonde a gente fala tanto, não é? De comida, de suprimento de pessoas, de atender necessidades, e nunca tanta gente morreu de fome ou morre de fome nesses dias no mundo. Parece até uma incoerência. Não é? Estamos querendo descobrir água em Marte, mas tem gente que morre de sede neste planeta chamado Terra. Parece um contrassenso, parece uma estupidez, e parece que a gente diz, nós estamos evoluindo, estamos levando o homem à lua, já levamos, estamos mandando, não é, satélites, estamos tendo uma tecnologia, mas o quê? O ser humano continua morrendo de fome, morrendo de sede, passando necessidade, o ser humano continua miserável. E a gente pergunta, nós estamos evoluindo ou estamos involuindo? E aí a gente pesa os nossos valores. Então eu comentava essa semana com alguém, e falando de valores que são do nosso dia a dia. Valores que hoje as pessoas não têm mais. Aqui no Nordeste, que é uma coisa comum, e em outros lugares, onde naturalmente um filho chega para o pai, para sua mãe e diga, sua bênção meu pai, sua bênção minha mãe. Quem faz isso ainda? Isso é uma raridade. O que é isso? Onde está escrito isso, pastor, que tem que fazer? A palavra, mandamento como promessa, honra teu pai e a tua mãe, para que te vão longos os dias sobre a terra. Falei isso aqui no Dia dos Pais, muita gente morrendo antes. Por quê? Por falta de honrar pai e mãe. Eu já vi um disparate de filho xingando o pai na cara dura, de eu ficar, na minha idade, 55 anos, ficar constrangido. Ficar constrangido. A gente não vê mais filho reverenciar a autoridade do pai e beijar o pai. Sua bênção, meu pai. Sua bênção, minha mãe. São valores que se perderam. A gente não vê essa estrutura de família. A gente não acha mais importante a família normal, não é? A família primeira, pai, mãe e filhos. Tudo isso foi se perdendo. O que nós vemos hoje, uma sociedade sem estrutura. Por quê? Porque a base se perdeu, porque os fundamentos foram destruídos, e então vivemos hoje num tempo, não é? Nesses tempos pós-modernos, aonde cada um segue pela sua própria cabeça, e ninguém tem que dar satisfação em ninguém. Então lidamos com isso em todas as áreas. Queremos liberdade para todas as áreas. A sociedade desses dias não quer a família tradicional. A sociedade desses dias não quer, não faça isso, não faça aquilo, não quer proibição de drogas. A sociedade desses dias quer ser livre para escolher se vai abortar ou não vai abortar. A sociedade desses dias perdeu os fundamentos exatamente por quê? Porque aquilo que diz Dostoiévski, o Russo, que diz, aonde não há Deus, tudo é permitido. E essa é a grande verdade. Vivemos numa sociedade onde tudo é permitido, por quê? Porque para eles Deus não existe mais. Se não existe mais, façamos nós mesmos como deuses, façamos do nosso jeito e da nossa maneira. Vivamos a nossa família do nosso jeito, da nossa maneira. Os filhos tratem os seus pais do jeito que querem, da sua forma e da sua maneira. Maridos, tratem as suas esposas do seu jeito e da sua maneira. Esposas, vivam como esposas do jeito de vocês e da maneira de vocês. Mulheres, vocês abortem se quiserem ou se não quiserem, façam do jeito de vocês e da vossa maneira, porque a sociedade diz que o corpo é teu e você faz o que bem entende. A ideia está desta maneira conformada. Perdemos a ideia da fidelidade, perdemos a ideia da família,
perdemos a ideia da corrupção. Não tem corrupção. Me chama a atenção, queridos, que nós não temos ética, não temos moral. Quando um ministro da Alta Suprema Corte libera alguém da cadeia que provadamente é corrupto, que recebeu dinheiro, está gravado a voz dele, vem o ministro e o tira da cadeia, junto com mais um bocado deles, a quadrilha deles, e diz: não, isso não configura nada, estamos chamando o quê? O mal de bem. Perdemos os fundamentos. Estamos dizendo para a sociedade: vale a pena ser corrupto, ganhar muito dinheiro, porque se você ganhar muito dinheiro, você tem facilidade de que alguém lá no Supremo libere você da prisão que você deveria estar cumprindo porque é ladrão. E então o ladrão julgado deve ser condenado. Perdemos tudo isso. Valores éticos, morais. Vivemos numa sociedade que os fundamentos foram destruídos. E nós ficamos questionando: como é que nós justos vamos viver nessa sociedade? Quando os fundamentos se destroem, quando tudo se perde. E eu fico preocupado, querido, sabe por quê? Porque há uma decadência moral e ética lá fora, mas lamentavelmente nós temos uma decadência espiritual até mesmo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. E essa é uma preocupação, porque até os fundamentos da igreja estão sendo abalados. As igrejas evangélicas, que eram guardiãs dos valores absolutos, não são mais. Tanto é que a pergunta que nos fazem como cristãos é: na tua igreja pode isso? Na tua igreja pode aquilo? Ah, porque fulano de tal igreja disse que lá pode. Lá vocês fazem isso? Ou seja, aquilo que era na verdade uma postura e um fundamento inabalável da igreja, não é mais. Não é mais. Não somos mais igreja evangélica referência de honestidade. Não somos mais. Aí tudo se perde. Então, queridos, quando os fundamentos são destruídos, a população, o povo que vive nesse lugar se desespera, se preocupa, se angustia. É o caso do salmista aqui. O salmista estava questionando a perseguição dele. Aqui o salmista é Davi. E Davi estava questionando fundamentos que estavam naquela época na caminhada dele. Por quê? Ameaçado na situação dele, ele vivendo numa sociedade, vamos nos lembrar que Saul, como rei de Israel, perseguiu Davi para matá-lo. Nós vemos isso. Davi é perseguido por Saul. O texto, a Bíblia diz que Davi era procurado por Saul por todas as cidades, campos, desertos, pelas cavernas, e era procurado para ser morto. Saul procurava Davi para matá-lo. E Davi não conseguia entender isso. Porque Saul, ele tinha o quê? Ele tinha como rei, ele tinha a capacidade de ser justo. Porque ele era rei, ele era a força, ele era a lei. Mas pelo fato de ser rei e ter a lei, e ele ser a lei, ele não precisava prestar contas para ninguém, ele era absoluto. Ele dizia: aqui mando eu e faço do meu jeito. Então, por causa da postura dele,
ele oprimia, ele perseguia, ele matava, ou seja, ele estava acima da lei, ele oprimia. Por isso Davi fugia, por isso Davi se escondia, por isso a luta de Davi era exatamente, o questionamento dele era: puxa, os fundamentos estão errados, ele é rei, não está sendo justo, deveria governar de maneira correta, ele está me perseguindo à toa. Então, quando faltam critérios de justiça, o povo geme. O povo geme. Você vê o povo desses dias gemer ou não vê? Vê. Você vê esse povo gemer na fila dos hospitais. Recebi de uma pessoa lá de São Paulo, né, que tem alguém que é da igreja, que tem um parente aqui, que está aqui no Hospital 2 de Julho, aqui no bairro de São Marcos, precisando amputar uma perna, e o hospital não faz esse procedimento, e ele pedindo que eu pudesse interferir, ajudar a fazer uma transferência para um outro hospital, falar com alguém que tivesse autoridade, que pudesse, para que ele pudesse ser transferido para um outro hospital, para que ele pudesse fazer a amputação da perna. A filha dele está lá em São Paulo, é de uma igreja lá, desesperada, angustiada, gemendo, porque os dias estão passando, não consegue transferência, e ela está ali preocupada que mais dia, menos dia, receba a notícia que o pai morreu, sem poder fazer a cirurgia de amputação da perna. Então, quando há isso, quando não há critérios de justiça, o povo geme. Quando os valores são invertidos, o povo fica desesperado. E diz: o que eu vou fazer da minha vida? O que vai acontecer? Aonde eu posso bater? Que porta que eu posso bater para que eu possa ter solução dessa situação? E é isso que nós vivemos nesses dias. O que nós vamos fazer? E aí a gente vive um dilema. Qual o dilema que a gente vive hoje? É Deus para todos e cada um por si. Saímos correndo atrás de alguém que nos ajude, com influência, com poder político. Por que ligou para mim? Veja se você conhece alguém, algum deputado, algum vereador, alguém que possa interferir, arrumar uma vaga. Imagine, irmãos. Imagine. Quando devia ser uma norma legal de saúde, de preservação da vida, dizer: precisa fazer cirurgia, vamos fazer. Mas não. Aí se inventou o quê? Chamada regulação. E a regulação é, para que você não fique na porta do hospital perturbando, fique em casa. Se der tempo de viver, a gente te chama, senão você morra lá e ninguém precisa saber que você morreu por falta de cuidado médico. Porque o certo era ficar lá na fila, uns 300, uns 500 todo dia. Estou aqui para fazer cirurgia, outro estou aqui para fazer essa. Não, fique em casa, a gente vai dar um jeito, e lá em casa você espera. E é lamentável, porque é exatamente isso que se perdeu. E essa inversão, queridos, existe um processo de destruição de fundamentos na sociedade. E nós, como igreja, nós como cristãos, não podemos ignorar isso. Por quê? Porque o próprio Cristo disse que o mundo jaz no maligno. E o que nós vivemos hoje? Nós vivemos a ação do diabo. Nós vivemos a ação do inimigo, que trabalha o quê? Nas instituições, trabalha na estrutura, que está destruindo, corroendo os fundamentos da sociedade. O que a sociedade desses dias faz? Edifica sobre fundamento errado. Bom, Jesus vai alertar isso lá em Mateus no capítulo 7, no versículo 24. Ele vai dizer: olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao quê? Ou melhor, aquele que as pratica. Ele está alicerçando a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. E o versículo 26 diz: mas aquele que ouve as palavras e não coloca em prática, é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia.
E aí, queridos, o que nós temos de opção? O que a sociedade tem de opção? Aliás, qual é a proposta da sociedade? Construa do jeito que você achar melhor. O que você acha? Importante você tem que ser feliz. Vá por aquilo que, o quê? Teu coração manda. E a gente vê um bocado de gente quebrando a cara e se arrebentando porque o coração mandou. E aí a Bíblia vai nos alertar e dizer, cuidado, enganoso é e desesperadamente corrupto, diz a minha versão da Bíblia. Que nós vivemos uma sociedade de valores, de fundamentos destruídos, porque vivem em função do sentimento do coração, faz o que o teu coração mandar, e lamentavelmente o coração nos leva ao engano. E Jesus então vem alertar sobre isso. Qual é a proposta pós-moderna desses dias? Edifique, edifique do teu jeito, você que sabe o fundamento, você que é dono da tua vida, você que é dono do teu nariz, faça do jeito que você achar melhor. E aí a gente passa a vida edificando assim, família, filhos, profissão, vida social, vida política. A gente não tem profundidade. Porque fundamento é algo que foi colocado com base sólida, para que nós possamos edificar e construir alguma coisa que permaneça, que tenha futuro, que nos dê esperança. Mas somos imediatistas nesses dias, porque construir sobre a areia, ou aquilo que nos é mais fácil, é muito mais fácil, muito mais tranquilo, e não precisa de investimento nenhum. A gente vai fazendo, se não der certo a gente muda. E é nessa de viver experiências do nosso próprio coração e sendo impulsionados pela nossa própria razão, que nós vamos vendo uma sociedade que vai quebrando a cara. E eu fico impressionado de ver, irmãos, como é que a gente, falar como brasileiros, conseguimos sabotar o nosso futuro e a nossa própria vida. Como nós conseguimos num país onde nós temos tudo, e nós cristãos, nós que recebemos a verdade da palavra, mas recebemos a palavra, mas continuamos edificando a nossa vida sobre a areia. Esse é o processo que está acontecendo de falência nas famílias, mesmo nossas, cristãs. Esse é o processo de falência da sociedade. Aí a gente vê nesses dias na televisão um monte de gente fazendo proposta. E eu estava comentando com alguém, o problema não é a proposta do candidato, o problema é a ideologia que está por trás da proposta dele. E nós temos que tomar cuidado. O Senhor vai nos alertar. Ele diz, o mundo jaz no maligno. E o maligno, aquele que está aí no mundo, está exatamente como um leão, fazendo o quê? Rugindo, procurando alguém que possa tragar e destruir. O que o inimigo quer? Destruir a estrutura dessa sociedade que nós estamos construindo e que nós, como cristãos, temos a revelação e a direção do Senhor para as nossas vidas. Você não pode ter uma postura, como a Cândida falou agora há pouco, orai para que vocês levem vida mansa sobre a terra. Agora a gente ora por isso, mas na hora de escolher, a gente escolhe errado. A gente é cristão e escolhe alguém que não acredita em Deus. Isso é uma incoerência. Como é que vamos ter vida tranquila? Não vamos ter vida tranquila, vamos ter chicote. E eu não sei como Deus quer tratar isso na nossa vida, não sei se é tempo de Deus nos dar alívio, ou se é tempo de, por causa da estupidez
da falta de conhecimento. Porque nós não podemos nos abster e dizer, não, eu não tenho conhecimento. Não, nós temos conhecimento. Aliás, as pessoas que têm mais conhecimento são aquelas que leem a Bíblia, que oram, que ouvem uma ministração pelo menos uma vez por semana. E aí eu parto da premissa, ou a pessoa é ignorante de conhecimento, ou a pessoa é mau caráter. 1 Timóteo 2 diz o quê? Agradável diante de Deus. Como é que nós vamos viver tranquila? Se a nossa expectativa é colocar alguém que não tem temor de Deus, nem mesmo acredita em Deus, como é que a gente pode orar para que Deus ilumine aquele que está nas trevas, aquele que está instrumentado pelo diabo para destruir os fundamentos da família, da sociedade, os valores, e deixar que cada um seja gerido pela sua própria mente e pelo seu próprio coração. Essa é a preocupação. Fundamentos destruídos, uma sociedade destruída. Uma igreja saudável, uma sociedade saudável. Uma igreja com fundamentos, família com fundamentos, sociedade com fundamentos. Com futuro, com esperança, com expectativa de vida. Então, queridos, é preciso nós entendermos, à luz dessa palavra, que a sociedade não tem verdade absoluta. Não se iluda, não. Não se iluda com a opinião de artista, não se iluda com a opinião não sei do que, né, com raras exceções, e eu tenho até me surpreendido com a postura de alguns, que falei, puxa, que legal, que apareceu, que a cabeça. Mas a grande maioria prega uma mentira que a sociedade quer tornar como verdade absoluta. E muito crente, muito servo de Deus acaba entrando por esse caminho. A sociedade desses dias acabou com os limites, não tem mais limites, sabia? Sabe o que é o limite? Tenha prazer na vida, viva a vida, não tem limite. Se perdeu isso, tem limites mais. Ele não tem limites para os filhos, você não pode mais, não é? Qual que é a educação moderna? Não. Seu filho pode ficar o quê? Se você colocar limites, ele pode ter problemas psicológicos. Futuramente ele vai ser uma criança reprimida. Imagine eu que tomei de cinta do meu pai, como eu sou reprimido e revoltado até hoje. Se perderam os limites. Então tudo pode, você pode tudo. Importante você ter prazer, importante você viver a vida. A sociedade não tem verdade absoluta. Acabaram os limites, acabaram os seus princípios. Voltamos ao período dos juízes de Israel. Como era lá? Cada um fazia o que achava que devia fazer. Eu acho que é assim. A própria igreja desses dias acha que vai. Eu acho que é assim. É tão difícil, irmãos. Falava com uma irmã agora há pouco. É tão difícil você pegar alguém. Eu faço um desafio para você. Onde você pregue, ouça uma palavra de um pastor, de um bispo, de um apóstolo desses dias, de um missionário. Aonde você não vê aberrações e maluquices da sua própria mente,
ou daquilo que os homens querem nesses dias. Porque as pessoas não pregam mais arrependimento. As pessoas pregam, você tem que se dar bem na vida. Você tem que ser feliz. Você tem que parar de sofrer. Só que o evangelho é o quê? Arrependa-se. O evangelho arrependa-se dos seus pecados. O Cristo vem e diz: quem quiser vir após mim, faça o que primeiro? Negue-se a si mesmo. Ou seja, se arrependa do seu eu, dos seus pecados, da sua vanglória, não é? Se arrependa do seu egoísmo, se arrependa das práticas que você tinha e comece o quê? A me seguir, mas me siga com o coração arrependido e querendo viver uma outra vida completamente diferente daquela que você vivia. O que nós estamos preocupados é de gente querendo se dar bem. Essa pregação aqui da comunidade Essência, que eu sou, não agrada muita gente não, irmão, porque não traz benefício para ninguém. Não tem liberação de carro, não tem liberação de bênção, não tem liberação disso, daquilo, não tem bênção de prosperidade, não tem unção de prosperidade, não tem nada disso. Mas eu quero dizer para você, eu quero trazer a você o entendimento de que aquilo que você precisa, Deus está trabalhando no teu espírito, e aquilo que nós precisamos é crescer e conhecer mais ao Senhor a cada dia da nossa vida. Aleluia! A oração do Cristo em João 17 não foi: Pai, dá-lhes a bênção da prosperidade. Pai, eu vou para ti, deixo-os aqui, mas eu peço por esses e por aqueles que hão de vir. Ele não diz: eu oro para que eles tenham casa, que eles tenham dinheiro, que eles sejam cabeça, que eles não sejam cauda. Eu oro para que eles se deem bem na vida, que eles se deem bem no evangelho, que eles sejam aí servos de Deus, cheios de dinheiro e deem testemunho das coisas que eles conquistaram. Ele não ora isso. Ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Porque eu dividi com eles da glória que tu me deste. E eu te peço que nesta caminhada que o Senhor vai fazer na vida deles, que eles sejam livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele quer que nós caminhemos, edificando e construindo sobre alicerces e fundamentos verdadeiros, que é exatamente a palavra. Aí, queridos, a gente chega numa situação ainda onde o salmista vai nos dizer aqui. Ele diz: olha, o que a gente faz? Salmo 1. No Senhor confio, Salmo 11, versículo 1. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Aí ele vem e fala: meu Deus, vem tudo isso contra nós. Aí ele diz no 3, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aí a gente entende que essa preocupação era uma preocupação do tempo de Davi. Ele estava dizendo: olha, Saul é rei, mas esse Saul age ao arrepio da lei, ao contrário da lei. O que eu posso fazer se eu estou numa sociedade, num lugar, onde os governantes, onde a sociedade, onde a família, onde os valores, onde tudo que deveria ser a favor da lei, e a lei existe, todos trabalham ao contrário da lei, vão na direção inversa. Aí o que os amigos de Davi aconselham ele a fazer? Está aqui. Diz: fuja, escape. Ele diz: não enfrente o inimigo.
Os amigos de Davi dizem para ele: ó, vai embora, porque esta é uma causa perdida. Não há chance de você sair desta situação vitorioso. E às vezes nossa tentação qual é? Fugir mesmo. A gente começa a ver aí, e parece que o pessoal já está, né? Bom, eu quero cair fora. Quero ir para um lugar que eu tenha segurança, que eu tenha um lugar que tenha um lugar onde eu possa viver, que eu ande na rua. Quero um lugar onde se mantenha, não é? A ética, a moral. Eu quero ir para um lugar. Aí o salmista, queridos, ele nos fala que assim também é. Somos tentados mesmo a desistir, a desanimar, a parar de lutar, a entregar os pontos. Somos desafiados a isso. É o sentimento que tem, né? Tem amigos meus da área de negócio e tudo mais, que já mandou a família embora, está morando nos Estados Unidos. E o cara fala: tem minhas empresas aqui, vem a cada 15 dias, mas é uma família, está lá nos Estados Unidos, tranquilo, país pujante que está andando, onde todo mundo quer ir para lá, onde há tranquilidade para andar na rua, onde há segurança, onde há perspectiva de futuro. Você vai embora. Nós somos tentados assim, como os soldados de Saul que fugiram de Golias, tentados a fugir. Aí, queridos, a gente quer fugir da escola, quer fugir do trabalho, quer fugir da empresa, da sociedade, da igreja, quer fugir do casamento, quer sair fugir da própria vida. Pô, essa vida que eu levo, meu Deus do céu, eu quero fugir dessa vida, quero fugir do país, quero sair dessa geografia, eu quero ir para outra geografia. A gente é contaminado com esse sentimento. Os conselheiros de Davi argumentam, e diz para ele: Davi, você não tem saída. Então no versículo 3, no versículo 11, ele vai dizer isso, e Davi chega na conclusão de que fugir não é a solução. Não é a solução. A gente vê isso na Bíblia. Quantos homens? Jeremias, lá no capítulo 20 de Jeremias, versículo 9, ele foge do ministério dele. Ele diz: não vou mais falar do teu nome, Senhor, não vou mais pregar, não vou mais falar. A gente vê Elias fugindo da perseguição de Jezabel, está lá em 1 Reis 19:3, diz o texto: Elias se levantou para escapar com vida. Os fundamentos da sociedade da época, aqui em 1 Reis e Elias, estavam completamente destruídos. Os caras estavam fazendo loucura. Os fundamentos tinham sido desfeitos. A gente vê Jonas convidado, enviado para Nínive, e nós vemos Jonas fazendo o quê? Fugindo para Tarsis, fugindo da presença de Deus, fugindo dele, fugir de Deus. É curioso, fugir de Deus. De onde me ausentarei da tua presença, diz o salmista? Aonde que eu vou me esconder de Deus? Mas a gente foge de Deus. Tem gente que foge de Deus não vindo à igreja, achando que não vindo na igreja não vai se encontrar com Deus, não vai se confrontar com seus problemas, e fica lá. Mas lá onde ele está, é assolado, é confrontado. Tem jeito. A gente vê o próprio Pedro querendo dissuadir Cristo de ir à cruz, dizendo: não, você não vai morrer coisa nenhuma. Espera aí, que é isso? Para com essa conversa. E o Cristo diz para ele: vou fugir coisa nenhuma, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Eu estou pronto. Então, queridos, o que fazer? E eu quero terminar com esses fundamentos que estão sendo destruídos. Capítulo 11. Versículo 1 diz: no Senhor, fale mais alto,
No Senhor confio. Como é que você diz a minha alma? Fugir para a montanha. No Senhor eu confio. Não tem montanha, não tem vale, não tem lugar, não tem país, não tem nada, não tem homem, não tem governo, não tem partido, não tem nada disso que me faça fugir. Por quê? Porque eu confio no Senhor, a minha esperança está nele e eu sei, é dele que eu dependo, a minha grandeza está naquele que morreu por mim e se entregou. E eu sei, como diz Jó, o meu Redentor não está morto, ele está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Vai chegar a hora. Então ele vem com esse sentimento. Em outras palavras, ele está dizendo: segurança se encontra onde? No cuidado, na proteção de Deus. Segurança, meu amigo, é na proteção de Deus. Ai, mas se acontecer, meu irmão, Deus está na tua vida e Ele tem soberania sobre a tua vida e o controle. Descansa nele. Descansa nele. O processo é esse. Em outras palavras, Davi, o salmista, estava dizendo: fugir é covardia. Fugir é negar a nossa confiança em Deus. Você confia ou não em Deus? Sim ou não? Amém. Então tudo que passar disso é covardia. Se você confia, então entrega. Entrega. O salmista diz o quê? Entrega, confia nele e o mais ele fará. É o que o Davi estava dizendo aqui: fugir para a montanha que é nada. Eu confio, diz ele, no Senhor. Então Davi encontrou razões aqui para vencer o medo. E a resposta de Davi diante do conselho dos amigos foi: Deus reina. Versículo 4 do capítulo 11 de Salmos. O Senhor está onde? No seu santo templo. O Senhor está no trono, está nos céus, os seus olhos estão que atentos. Amém? Quando ele diz o Senhor está atento, ele diz: o Senhor está olhando para a minha vida. Eu quero dizer para você nesta manhã, o Senhor está olhando para a tua vida como uma verdade da palavra. Não preciso profetizar isso, está escrito. Deus está olhando para você, para a tua situação, para a tua angústia, para a tua preocupação. Deus está olhando para o teu futuro. Deus quer ir adiante de você amanhã. Deus quer vir por tua retaguarda. Ele quer te guardar, te livrar e te manter firme, porque os olhos dele estão sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa garantia. E alguém falava para mim: aí se ele não ganhar? Deus continua sendo Deus. Eu entendo o propósito e o plano de Deus. E Deus é soberano. O salmista está dizendo, em outras palavras, ele diz: ele está no trono, ele governa. E ele vai mais longe: ele não só reina no céu e a partir do céu, mas ele também reina aqui na terra. A gente vê ele reinando todo dia. É a graça dele que nos alcança. Você está aqui nesta manhã, alcançado pela graça. O Senhor te trouxe, te preservou, te guardou, te abençoou. Nesta semana pão não faltou na tua mesa e a tua necessidade foi suprida, e você está aqui para a honra e a glória do Senhor. Ele reina, ele governa. Ele não está lá alheio às tuas necessidades. Ele não está de ouvidos tampados, ele ouve a tua oração, mas ele te supre no meio da tua caminhada, independente do que você está passando hoje. Ele, diz o salmista, está no seu santo templo.
Ele habita com a igreja. Ele habita na igreja. A igreja do Deus vivo que somos nós. Nós somos a igreja do Cristo vivo. Então, ainda que os fundamentos sejam destruídos, o povo de Deus, diz o salmista aqui, está seguro, está presente, não fugindo. Deus governa, Ele reina e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Ele nos guarda. E Ele nos dá a vitória da maneira que Ele acha que tem que dar. Então, queridos, Davi olha os fundamentos destruídos debaixo dos seus pés. Ele vê os fundamentos destruídos, mas ele vê o trono inabalável de Deus acima da cabeça dele. A gente não quer tampar o sol com a peneira. A gente não quer viver de ilusão. Os problemas estão aí. Os fundamentos estão destruídos. Mas Deus está no controle e no governo. E nós permanecemos fiéis à palavra. Continuamos edificando sobre a rocha. Porque sabemos que esse é o edifício que vai permanecer. O salmo começa. Como termina? Como é que ele começa? No Senhor confio. Como é que ele termina? Porque o Senhor é justo. Ele começa com o Senhor e ele termina com o Senhor. Sua soberania, sua intervenção, suas recompensas são respostas ao medo do versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderão fazer os justos? Querido, Davi não olhou para a sociedade. Seus fundamentos estavam em Deus. Ele não ficou olhando para a sociedade que perdeu os fundamentos. Sabe por quê? Porque nós vamos andar e vamos ver esse miserê todo dia. Mas a grande bênção é saber sobre o que nós estamos fundamentados. Qual é a base da nossa vida? Como é que nós vamos edificar a nossa casa, a nossa família? Como Josué entrando na terra, disse para aquele povo que estava remisso do outro lado, e ele disse: vocês vão ficar aí esperando o quê? Eu quero dizer uma coisa para vocês, chegamos até aqui, vamos entrar na terra da promessa, eu estou aqui, e eu declaro para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão fazer problema de vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E eu espero que você tenha essa proposta para dizer para a sociedade, para aqueles que estão edificando sobre fundamentos destruídos, sobre areia, que você diga com ousadia e sem medo, que você diga: o meu fundamento é a rocha que é Cristo. Não tenha vergonha de dizer: não, eu não creio nisso. A minha verdade está na palavra. Não tenha vergonha de assumir a tua espiritualidade diante dos homens. E dizer: não, o meu Deus não manda assim. O meu Deus não crê assim. E porque Ele crê desta maneira, é desta maneira que eu ando, é desta maneira que eu vivo, é desta maneira que eu edifico a minha casa, é desta maneira que eu edifico nessa sociedade, aonde o Senhor me colocou para ser luz e sal nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Convido você a ficar de pé.